mulher, mil funções. É ela quem sustenta, quem educa, quem busca amparar os filhos de todas as formas. Tudo sozinha. Estamos falando das mães solo, tema do Elas por Elas de hoje. Não sai daí, que o programa tá só começando. Mais de 11 milhões de mães criam os filhos sozinhas. É o que diz uma recente pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Estamos falando das mães solo, tema do Elas por Elas de hoje. E aqui no estúdio a gente vai conhecer um pouco dessa realidade através da história dessas duas mulheres, a jornalista Tayane Magalhães e a modelo Sueli Pagá. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Sintam-se à vontade. Obrigada. E aí eu quero começar entendendo um pouco da história de vocês em relação à maternidade solo, né? Quando foi que você se viu como uma mãe de carreira sozinha ali? Bem, eu já não estranhei muito porque realmente eu estava criando os filhos sozinha, apesar de trabalhar. Mas foi em 1981, quando eu me divorciei, né, de verdade, e passei a criar meus 3 filhos sozinha. Eu nem imagino, já era uma outra realidade da Thay, né? Uhum. E você, Thay, como é que foi? No meu caso foi um pouco traumático, né? Porque eu sempre falo que maternidade solo geralmente não é planejado, né? A gente tem filho e acha que a criação deles vai ser feita em conjunto. Então eu estava grávida do meu segundo filho quando veio o divórcio, né? Por motivo de traição. E o que a gente vê muito nesses homens que abandonam as mulheres é que ele não se divorcia só da mulher, né? Ele também abandona os filhos. Então, assim, é difícil, mas a gente sempre dá um jeito, né? Dizem que a mulher veio com a força a mais, né? No DNA. Com certeza. E não tem nada mais gratificante do que ver que a gente está conseguindo, que a criança está crescendo educada e feliz, principalmente, apesar dos problemas familiares. Verdade. Eu queria trazer um pouquinho de uma experiência que a gente fez. Queria saber quanto tempo, em média, a senhora avalia que a senhora passava cuidando sozinha desses seus filhos. Você diz quanto tempo por dia? Quanto tempo de horas por dia você dedicava a fazer isso? Veja só, tem que ter realmente um planejamento, né? Como tudo na vida. Então eu trabalhava, era professora, complementava a renda, né? Com vendas, fazia desfile com as meninas, de modelo, de roupas de noite, né? Pijamas belíssimos. Isso realmente eu ganhava muito mais do que dando aula. Mas era minha paixão, minha missão. Então, assim, quando eu chegava em casa, que eu ia administrar o alimento, né? Tinha que ter o freezer bem grande, porque eu morava em São Paulo, não dava para estar saindo, né? Toda hora. E aí que eu ia acompanhar o menor e dar um apoio para os filhos, né? Um apoio mais psicológico, emocional, né? Para eles não sentirem falta. Não, a gente não consegue ser o pai. A gente faz funções do pai. Sim. Mas o carinho e o amor, a gente redobra o amor de mãe para eles. E dá certo. Eu vou lhe dizer, realmente, eu vou dizer para vocês que com muito amor, muita dedicação, muito limite, a gente consegue, como eu consegui. Meus 3 filhos são adultos, independentes financeiramente, psicologicamente, e graças a Deus, assim, passamos problemas, lógico, né? Quando eu mudei para Maceió, uma realidade muito diferente, né? Mas a gente conseguiu. Que bom, bacana. E você, Thay, você acha que você dedica quanto tempo, mais ou menos, do seu dia entre trabalhar e as atividades? Praticamente 24 horas, né? Eu trabalho presencial no horário em que eles estão na escola. Né? Antes da pandemia, eu tinha uma babá, né? Que de manhã eu saía de casa com eles, deixava na escola, ia trabalhar, voltava para o almoço, eles ficavam com a babá e eu ia trabalhar. Pós-pandemia, como a gente descobriu que algumas profissões, o home office realmente funciona, então eu tenho esse privilégio, né? De manhã eles estão na escola e eu estou trabalhando presencial e à tarde eu estou com eles. Então é praticamente 24 horas. Perfeito. E à noite eles fazem esporte, né? Eu ainda saio à noite porque eu acho que ocupar a mente, ter disciplina é importante. É importante. Nessa situação. E no seu lazer?
quem é que fica com eles. Pois é, exatamente. E como eu não tenho mãe próxima, nem a avó paterna tem muito interesse, o pai mora fora do estado, mas mesmo quando morava aqui não fazia tanta diferença, não tinha essa presença, né? Eu preciso contar com outras mulheres, que é a babá. A rede de apoio, né? A minha rede de apoio é uma rede de apoio paga, né? Eu não tenho, acho que na década de 80 a gente via mais isso, que ficava com a tia, ficava com a vizinha, A minha mãe me deu muito apoio, avó, meu pai, Mas no meu caso, o solo, eu sou solo mesmo. Solo raiz, né? Se eu quiser sair uma noite para uma baladinha, porque a gente, não é porque a gente é mãe que a gente deixa de ser mulher, que a gente deixa de cuidar do corpo, cuidar né? do corpo, viajar, então... eu conto com o apoio de profissionais mesmo, preciso pagar. Inclusive, é interessante que a babá atual dos meninos é do interior, né? Onde eu tenho família, lá em Capela. E ela também tem uma filha, mãe solo. Só que ela mora com a mãe. Aí, quando ela vem ficar com meus filhos, parte do que eu pago pra ela paga pra ajudar a mãe em casa. Você acaba virando uma rede de se ajuda. E se eu precisar viajar durante a semana por trabalho... Aí tem uma vizinha minha que é Uber, e aí eu pago a ela para levar as crianças na escola. Nossa. A rede de apoio é ter que trabalhar. Sabe que eu digo que esse tempo que você perguntou, não é a quantidade dele, de horas não é o que importa, é quanto você se dedica nesse tempo. É verdade. Né? Porque se você chega do trabalho cansada, aí tem os filhos para dar um apoio, né? Você está cansada, estressada, né? Sem um tratamento psicológico que é importante, né? Sem uma rede de amigas para conversar. Então, esse tempo você passa com, às vezes, assim, sem vontade, estressada. Sim, aí não adianta. É verdade. Né? É melhor você passar uma horinha ali com eles do que ficar 3 horas resmungando. E atualmente no celular, né? Que é pior ainda, né? Mas a minha pergunta, ela não foi, assim, aleatória, não. A gente fez uma comparação. E aí, quem trouxe essa comparação foi a nossa repórter, Letícia Reis, que ela foi às ruas para saber na prática aí se existe ou não essa discrepância entre o tempo que os homens passam com os filhos e as mulheres também. Rodou? Quanto tempo da sua vida, do seu dia, você tira para cuidar do seu filho? O dia todo, mesmo ela até tá trabalhando, eu ainda dedico o dia a ele. Tenho sempre que ficar procurando saber como é que ele tá, se ele já comeu, tomou banho, tá brincando, tá assistindo. A vida toda, quem é mãe, não tem como você não viver e não procurar saber sobre o seu filho. É o tempo todo, sempre procurando saber sobre ele. Mais ou menos de 4 a 5 horas de relógio. Praticamente o dia todo que eu cuido dele. Eu tiro a manhã e a tarde para cuidar dela, entendeu? A mãe dela trabalha e eu que fico nessa responsabilidade. E graças a Deus é uma benção. Não dá trabalho, só chora para comer e dormir, só isso. No momento quando eu estou em casa, só eu mesmo, o tempo todo eu cuido dele. Mas no momento, todos os dias, eu cuido durante 5 horas por dia. Umas 4 horas de relógio, 3 horas de relógio. E final de semana. 100% quando eu estou em casa. A prioridade é ela. Rapaz, eu tiro mais ou menos umas 5 horas. Que eles ficam em casa com a minha mãe, eu venho trabalhar e quando eu chego eu fico com eles. E aí, o que é que vocês acharam? Gente, essa eu acho que é uma coisa de cultura mesmo. Eu acho que essa coisa de que a mulher nasceu para cuidar, para se dedicar à família, para ficar ali, às vezes, refém, né? Mas refém. É um pensamento defasado, né? Porque antigamente o homem era o provedor e a mulher ficava em casa. Hoje em dia a mulher tem os 3 turnos. Exatamente. Trabalha fora, aí chega em casa, tem que cuidar da casa do filho e o homem senta no sofá. Né? Quando eu me divorciei, eu lembro que eu ficava muito revoltada de ver o quanto que ele era muito bem recebido e acolhido nos lugares. Ninguém questionava o abandono, ninguém perguntava cadê seus filhos, você está pagando pensão. Ninguém cobra. Agora, uma mãe que deixa o filho com a avó para sair, eu chego nos lugares, a primeira pergunta, cadê os meninos? Aí eu falo, você também pergunta ao pai quando vê, aí corta logo. Mas assim, eu quero deixar claro, para não parecer que eu sou uma pessoa rancorosa, né? Meus filhos amam o pai, não. Eu acho que o assunto entre os adultos não deve refletir no emocional das crianças. Meus filhos são loucos pelo pai, morrem de saudade quando ele vem. Eu faço questão de eu mesma ir levar as crianças de carro até ele,
para que tenha essa convivência o máximo possível, porque mesmo como a senhora falou, que a gente redobra o amor, o cuidado e a atenção, mas não substitui. As crianças querem se sentir também amadas e queridas, né, pelo pai e pela família paterna. Com certeza. Agora, só te dando um feedback, os meus não tiveram o carinho do pai. Já não tiveram. Outra situação, outra realidade. Não tiveram. Hoje ele vem, de vez em quando, que ele não mora aqui, quer a atenção deles, os 3 são muito ocupados, todos nas suas profissões, suas famílias, mas os meus filhos, todos, da filha eu nem vou falar, porque ela é psicóloga, né, gerontóloga, então tá fácil. Mas os meus filhos, os homens, eles são excelentes pais. Então nem sempre aquilo que você não teve, você não vai ter capacidade para doar, porque eles são realmente muito pais. Muito pais, muito presentes, sabe? Porque eu também, como ela disse, eu não plantei rancor, não plantei mágoa, nunca falei mal. O que eles conheceram na vivência que tiveram, a gente trata, né? E existe, eu acho, até uma preocupação das mães solo em relação às consequências que esse abandono, no seu caso, que o pai, nem questão de demonstrar muito afeto, de estar presente, de estar próximo, o que isso vai causar no desempenho da vida emocional, da vida profissional, eu acredito que as psicólogas devem... Com certeza, as minhas crianças fazem, né, terapia. Eu faço desde os 14 anos, porque, como a senhora falou, né, a gente tem que quebrar o ciclo. Eu sou filha de mãe narcisista, já é outra pauta para vocês. Então, assim, eu fui rejeitada pela minha mãe e pelo meu pai. Fui criada pela minha madrinha e meu avô materno, né? E a adolescência inteira eu sofri muito, fui uma adolescência rebelde, queria chamar a atenção da minha mãe. Fui para terapia com 14 anos e até eu entender que o ser humano só dá o que tem, foi exatamente que você vai ficar sofrendo, mendigando o amor que você, por mais que a gente não entenda como pode existir uma mãe que rejeita o filho, mas eu passei. Então assim, eu sou totalmente o oposto. Meus filhos... Eu sou mãe 24 horas. Todos os meus programas, quando o pessoal diz, vamos sair, tem espaço kids. Entendeu? Assim, tudo tem que encaixar. Meus filhos, aniversário eu não tive, meus filhos todo ano, nem que seja um bolinho, os melhores amigos em casa têm. Perfeito. Tudo, porque não tem que quebrar o ciclo. Eu vejo muito as pessoas tentando justificar o comportamento do meu ex-marido, dizendo, mas o pai dele foi assim. Então, não justifica. Então, por conta disso, ele acabou sendo também. Não, gente, tem que quebrar o ciclo, acabou. E como eu falei, antes tinha essa imagem do homem não cuidar dos filhos, que a mulher, a maioria permanecia ficava em casa. Acabou, todo mundo tem o mesmo comprometimento, tanto com o serviço doméstico, quanto com a criação dos filhos. E eu sempre bato muito aqui no programa na tecla da terapia. A terapia é divisor de águas na vida da pessoa, né? E para uma situação dessa, então, nem se fala. E para os filhos, né? Já começar a sempre fazer terapia, né? Procurar realmente bons profissionais, que existem muitos, né? É um vácuo muito forte, muito significativo na vida de uma pessoa, não ter o pai. Muitos nem reconhecimento de paternidade existe, né? Nem fazem. Eu acho que são 5 milhões no Brasil de certidões de nascimento sem o nome do pai. Imagina, nem direitos aquela mulher consegue recorrer, porque nem o nome nem dele sabe quem nem tá ali. É realidade pesada. Pesado. E mães solo se desdobram, né, minha gente, para poder manter aqueles filhos. A situação financeira é algo aterrorizante, na minha opinião, quando a gente se torna mãe. Porque é uma pressão, é um medo de não dar conta de tudo. E aí, para vocês, como é que foi essa realidade de ter que se virar em muitas para poder sustentar os filhos de vocês? Como eu disse, eu praticava uma outra atividade sempre de vendas, joias, os desfiles que eu fazia com as manequins jovens, né? Porque eram roupas decentes, né? Os desfiles de lingerie de cama. Mas assim, o que eu vejo é que a gente tenta suprir tudo. E eu não fiz e não me arrependi de não fazer, porque não dava. Meus filhos faziam cultura inglesa, fazia balé, fazia judô, colégio particular. Né? No colégio eles continuaram.
mas porque ele era professor de uma universidade, então tinha lá um acerto, né? Mas assim, a continha na lanchonete, vamos cortar essa continha, né? Vamos levar de vez em quando um lanchinho de casa, né? Mas batia, Sueli, pra você aquele medo, aquele receio, aquele... Ai, não vou conseguir. Eu vou conseguir. Vou perder aquele emprego, aí o que vai ser de mim? Sim. E acontecer, batia, isso? com certeza. A gente fica inseguro, porque hoje em dia a gente, né, com a maturidade, a gente aprende a viver um dia, né, e agradecer por aquele dia e não se preocupar tanto, porque como se diz, é preocupar, né? Mas a gente é um ser humano, né? A gente tem as falhas, então batia assim a preocupação, como é que eu vou criar esses meus filhos? Como eu vou pagar a conta de telefone, que era cara, né? São três, né? Três Não é acostumados com brincadeira, não. tudo. Eu sempre conto uma história, se me permitirem. Claro. O meu filho mais novo, né, Rodrigo, uma vez eu estava numa loja de calçado, vamos comprar um tênis, que ele estava precisando, né, que nem agora que, né, tem as gavetinhas, né, tudo com os tênisinhos, vamos comprar. Eu cheguei na loja, ele olhou, ele fez, eu quero aquele. Qual? Ele falou, o Nike Air Max. Meu amor, esse não vai dar para a mamãe comprar agora, ele é muito caro, vamos escolher outro. E ele já com a personalidade dele formada, né? Deveria ter uns 9, 10 anos. E, tanto que meus filhos amadureceram muito cedo. Ele falou, então vamos esperar, mãe, quando você puder, você compra para mim. E aí eu me comprometi, né? Fazer uma mini poupança e comprar o tênis. Então eu acho assim, desde pequeno ele realmente foi decidido no que ele queria. E eu também não me endividei para fazer as vontades deles. Entendi. Não, vamos continuar na natação, vamos continuar. Não, quando der a gente faz alguma coisa, né? A gente tinha um sítio no interior dos meus pais, pegava final de semana e ia para lá. Eles aprenderam que o ovo não nasce no isopor, né? E você, Thay, como é que foi isso? Foi um pouco parecido também, né? Esse medo de não dar conta acontece. E uma coisa que eu sempre recomendo para as mulheres que se separam é que não faça acordo de boca com o genitor, porque se você não judicializar, ele vai pagar quando quer, o que quer. A gente escuta as frases clássicas, eu não vou roubar, eu não tenho, eu não posso, eu estou desempregado. E o judiciário também precisa rever essa questão dos 30% de um salário mínimo. É o que ele pode, ele precisa refazer a vida. E a mãe não refaz a vida ele também, tem outra não? família, né? Inclusive, a gente se depara com várias histórias de vida onde mulheres têm que... Uma mãe, gente, ela precisa se adaptar, dar um jeitinho, porque nem sempre os próprios empregadores querem contratá-las. Porque sabem da existência de uma criança, o que é que demanda ter uma criança, que às vezes adoece. Tem que sair correndo, né? E às vezes essas mulheres não encontram opções e precisam fazer bico dali, bico daqui. Tem que se virar. E por que o judiciário ainda não enxerga? Por que o judiciário ainda não enxerga isso? Que a mãe tem que se virar. Que a mãe tem que resolver. Os dois precisam se virar e fazer acontecer para prover aquele filho. No mínimo tem que ser uma divisão igual, meio a meio. Quanto é que... Porque as pessoas acham... Tem homem que propõe levar uma feira, mas pensão alimentícia não é alimento. É a casa que a criança mora, é energia, roupa, remédio, tudo. Entendeu? Tudo. Então assim... E alguns denguinhos que também precisam, claro, né? passear, ir pro parque. Lanchinho, claro. E aí a gente precisa mudar esse conceito urgentemente, porque o judiciário, eu percebi nas minhas audiências, é um judiciário muito machista. Muito machista. Muito porque triste. assim, bota o homem como vítima, como se a mulher fosse uma pessoa vingativa que tá ali por rancor. Não, ele tá ali porque a gente não tem. Ou porque o cara tá com outra e aí inconformada. Eu conheço um caso assim, realmente. É a ex-louca inconformada. É o clássico das mulheres que procuram o judiciário, porque eles querem de todo modo julgar para a mulher, parecer, né? Que a mulher só tá... Não, gente, a gente não fez filho sozinha, não. Isso. A gente também quer trabalhar, mas também quer ter, a gente quer viajar, a gente quer comprar roupa, a gente quer passear. Quer dormir, né? Quer dormir. E o cara pode se dedicar à profissão, o cara pode curtir a balada todo final de semana e as pessoas não questionam e a mãe tá ali cheia de olheira, cansada, exausta. E ainda não tem esse apoio que é um dever. Às vezes o próprio trivial que você tem que fazer, vamos supor, o supermercado, eu sempre lembro disso.
vou fazer um supermercado enquanto ele está com os filhos. Pegava às 11, devolvia 1h30. Em São Paulo, você não tem condição de fazer um supermercado, né? Então, sempre meus mais velhos sempre davam suporte com o menor, né? Porque nem sempre eu tive condição de pagar alguém para cuidar. Não sobrecarregava muito meus pais, porque já eram bem presentes, né? Então, não dava tempo de eu chegar no supermercado lá. Aqui até daria, né? Não tinha delivery também, né? Tem esse problema, né? Não tinha celular, que hoje em dia, onde está meu filho? A sua realidade realmente Foi realmente era outra. Você tinha que passar para os filhos essa responsabilidade quando foram adolescentes, né? Se vai dirigir, ou para então, onde vai. Então, eles terminaram te auxiliando em algum certo momento? Com certeza, os mais velhos sempre tinham... Velhos. Sim. Entendi. E minha filha também, né? Eu sempre dava apoio pro menor, eles chamam ela de irmã. O mais velho já trabalhava, então, assim, que teve idade, né? Então, realmente, a gente foi muito unido, e ainda é. Eu sou muito grata pela família que eu tenho, porque eu vejo que as sementes deram os bons frutos. Mãe assim é orgulho, né? Não é? A gente ama nossas coisinhas, né? Eu também percebo isso, assim, né? de ver eles virando pessoas decentes, né? Meu filho mais velho já é atleta registrado na Confederação Nacional de Judô, né? Sub-11, ele é muito dedicado ao esporte. Mães corujas aqui. Sim, gente, babando. Então, assim, é bom a gente ver que as crianças não estão revoltadas e tristes, né? Sim, com certeza. Nosso esforço para que eles sejam felizes na realidade que tem. E serem compreensivos, como você contou a história do seu filho, que às vezes também quando eu estou no shopping, no supermercado, eles pedem uma coisa que eu falo, meu filho, hoje não vai dar? Passa o cartão. Vamos... já aprenderam a falar do cartão. Eu fiz, não, mas também não Faz tem, um não tem crédito. Aí eles entendem, compreendem que numa próxima oportunidade vão ter, né? Não fazer birra. Claro. Gente, olha, essa questão da parte jurídica, a gente vai trazer aqui algumas dicas. Nossa repórter maravilhosa, mais uma vez, enriquecendo aqui as nossas discussões no estúdio, vai conversar com um especialista na área para nos esclarecer várias dúvidas. Acompanhe. Olá, Bárbara. Olá, você aí de casa. Estamos aqui hoje com a advogada Emily Vieira, que vai sanar nossas dúvidas sobre o que é ser mãe solo. Obrigada, Emily, por ter aceito o nosso convite. Então, conta pra gente, qual é o conceito de mãe solo? Então, gente, há essa confusão de mãe solo com relação à mãe solteira. Quero deixar claro que são coisas diferentes, porque a mãe solo é aquela que tem toda a responsabilidade, a carga emocional, física, financeira, de responsabilidade de criação daquelas crianças, né? Então, isso perpetua para além da mãe solteira. Pode ser o caso de uma mãe casada também, uma mãe que tenha um parceiro, uma parceira, que, embora tenha esse auxílio, esse parceiro, mas não tem esse auxílio, na verdade, na criação. Então, fica com toda a carga de responsabilidade dessa criação das crianças. E quais são os direitos que asseguram essas mães? É importante a gente frisar, porque toda mulher que tem um conhecimento, ela tem condições de buscar esses direitos para os seus filhos, essas obrigações. Então, é muito importante a gente pautar alguns aqui. Então, como exemplo, a gente pode dar a questão de pensão que é o mais comum, que a gente já sabe. É bom ressaltar que essa pensão pode ser garantida ainda na gravidez. Não é necessário esperar a criança nascer para você procurar esse direito, tá? Pode ter ainda a questão de investigação de paternidade, aquele genitor que tem evitado de ter essa obrigação de reconhecer essa paternidade. Então, existe esse tipo de investigação, esse processo judicial e extrajudicial também, dependendo do cartório, a gente consegue fazer esse processo também. Essa questão afetiva também, financeira. Então, existe essa possibilidade de procurar esse dano material e emocional também, essa indenização por danos morais, na verdade. E a questão também de fazer essa cobrança. Quando o pai comprovadamente não tem condições de arcar com essa pensão, a gente pode requerer essa pensão também suplementar dos avós, dos tios e afins. E qual é o conselho que você dá para as mães que não sabem por onde começar, por onde ir, se sentem desamparadas, não sabem quais são os seus direitos? Qual é o conselho que você deixa para elas? Então, gente, é importante a gente ter em mente que é um direito dos seus filhos. Ir atrás desses direitos não fazem de vocês menos mãe. Então,
busquem ajuda, reúnam o máximo de provas que vocês conseguirem. Prints de conversa, prints de Instagram, que a gente sabe que tem aqueles pais que diz que está na miséria, mas está aí na farra gastando, né? Isso também serve como prova. Procurem qualificar esse genitor. Como seria essa qualificação? O nome completo, pelo menos ter alguns dados oficiais de CPF, endereço, para poder localizar esse genitor e ser intimado. Então, procurem os advogados mais próximos e de confiança. A Defensoria Pública também faz um trabalho excelente e é importante que vocês busquem. Novamente, eu vou reforçar, é um direito dos seus filhos. Então, vão em frente com isso. Não tenham pena, não tenham pena. Muito obrigada, Emily, por ter aceito o nosso convite. E aí, Bárbara, mamães, dúvidas sanadas? É com você aí no estúdio. Sanadíssimas. Ficou mais claro impossível, viu? E um incentivo para todas as mães que estão passando por isso, estão fragilizadas, sem saber o que fazer. Procurem ajuda realmente de profissionais da área jurídica, para ajudar vocês a atravessarem esse momento com mais tranquilidade, né? Para vocês levarem o melhor para os seus filhos. Não é sobre você, é sobre o seu filho que está ali. Então é um direito que você realmente deve ir atrás. E agora o nosso momento final. Qual o recado, né, que vocês deixam para as mães solo que estão nos assistindo? Primeiro você, Sueli. Bom, o que eu sempre aconselho é não se desesperar, ter muita fé em Deus, tem que existir uma espiritualidade, não importa o rótulo, né? E realmente não buscar não se estressar, porque a gente os filhos são matabalrões da gente. Então, quando a gente está com um problema e a gente consegue e passa para eles isso, o problema volta para a gente. Então, eu sou a partir do momento de não falar mal do pai. O que eles possam fazer de errado, os filhos vão perceber. Verdade. Certo? E o tempo tem resposta para tudo, né? Hoje, realmente, ele é presente mais na vida dos meus filhos, mesmo morando em outro estado, como é da minha amiga aqui. E é isso que eu digo, ter paz, procurar realmente ajuda espiritual, que é muito importante, e ajuda psicológica para vocês, para os filhos, porque a gente necessita, né? Perfeito. E uma boa sorte a todas essas mães solos maravilhosas que estão por aí. E você, Thay? É isso mesmo, reforçar, né, o que a Emily falou, essa advogada maravilhosa, que judicialize, né? A gente não vai ser menos mãe. Porque antigamente as mulheres gostavam muito de bater no peito e dizer, não, eu crio sozinha. Acaba que os filhos crescem, ficam adultos e ficam pensando, por que não fez uma poupança? Com esse dinheiro era meu, não era para você. Entendeu? Judicialize, né? E tente ter o máximo de uma convivência pacífica possível. Como a Sueli falou, não falar mal, não criar um rancor nos filhos e nem você mesma, né? Porque o sentimento ruim só faz mal para quem está sentindo. Mas buscar os direitos e saber que ver o filho crescer feliz e saudável é uma das melhores coisas, eu acho, na vida de uma mulher. E que é possível, sim, criar boas pessoas sozinha. É sim. Verdade, eu me arrepiei, olha. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Porque não é fácil trazer a nossa história para expor e abrir assim, né? Compartilhar. Muito obrigada pela generosidade de vocês. Obrigada a você. Eu que agradeço. Gente, a gente fica por aqui, nosso programa, lembrando que vai ao ar todos os dias aqui na TV Cidadã, canal 35.2 da sua TV aberta, às 8 da manhã e às 8 da noite. E quem preferir aí, a qualquer tempo, né, o nosso programa fica disponível também nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. E também, para quem preferir ouvir no carro, no ônibus, seja onde for, na Rádio Senado Cidadã, na 105.5. Espero ter sido boa companhia para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.